tá? Aí eu coloquei aqui use estratégias de estudos. E aí que entra essas estratégias mesmo, propriamente ditas. Então, vamos lá. Existem diversas estratégias de estudos. Uma delas que eu ensinei para vocês hoje é a técnica Pomodoro, que é o tempo eu gosto que ela é explicada cientificamente, que é qual é o tempo verdadeiro de atenção plena que nós temos, 25 minutos. Então, você sabe que aqueles 25 minutos você vai estudar. Então, essa é uma técnica, porém, existem milhões de outras técnicas que você pode utilizar. Então, a que eu amo de paixão são as videoaulas. Por quê? Primeiro, que elas são mais curtas. Segundo, que são outras pessoas explicando a mesma coisa. Então, por exemplo, eu dou uma aula de mitose e meiose na escola. Vamos supor que estivesse tendo aula. Só que o jeito que eu expliquei, tinha um colega do lado, derrubando caneta, eu estava pensando em outra coisa. Chega em casa, vê uma videoaula com outra estratégia, outra forma de falar, outros recursos. Então, videoaula é um recurso bom porque é outra forma de explicar a mesma coisa. E às vezes você não aprende direito com uma pessoa, mas aprende com outra. Então, videoaula é um recurso incrível que a internet tem aí de todos os temas. Então, eu tenho alunos pequenininhos na psicopedagogia. E aí, eles estão no 4º ano, eles estão aprendendo multiplicação com dezenas, né? Com números maiores. E aí tem uns vídeos na internet de crianças pequenas ensinando. Então, ela está fantasiada de unicórnio. Então, às vezes, é o que vai chamar a atenção da criança. Então, descubra um que você goste, um estilo que você goste, e assiste essas videoaulas que ajudam muito. Podcasts, que tem bastante já disponível. Grupos de estudos que eu falei aqui para vocês. Se juntar com amigos e estudar pelas redes sociais. Você fazer cartões com perguntas e respostas. Corte folhas pequenas e aí sobre aquele assunto faça perguntas e responda. Aí depois dá para alguém te chamar. Então, por exemplo, às vezes a amiga pode fazer isso para você. O Matheus falou que serve para o professor Vitor também. Você pede para sua mãe te ajudar. Mãe, pergunta para mim para ver se eu sei as respostas. É muito legal. Gravar o próprio áudio. Ah, outra coisa que a Bruna tem dado bastante dica lá no Instagram dos alunos do cursinho são dicas de filmes sobre assuntos que você está estudando para o vestibular. Eu, por exemplo, eu gosto de ler artigo científico, mas eu não gosto muito de ler livros de histórias, né? Então, eu gosto de ver o filme, porque eu sou mais visual. Então, quando eu vejo aquela cena, me grava mais. E aquele contexto eu aprendo melhor. Então, você estuda com o professor, depois você assiste um filme para incorporar aquele conteúdo. Técnicas de memorização é aquelas frases para coisas, por exemplo, a classificação dos seres vivos, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Existem as frases que faz você se lembrar. Então, o meu professor ensinou: o rei filósofo classificou de ordinária a família do general Espartame, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São técnicas de memorização que para mim serviram, né? Tem outras, tem diversas frases de memorização. Então, quando está estudando para o vestibular, elas são de grande valia, porque você precisa decorar mesmo, não tem o que fazer. Eu não sou contra as técnicas de memorização. Tem psicopedagoga que eu não sou. Eu acho que a gente tem que compreender o contexto, mas memorizar ajuda em bastante coisa. Por exemplo, memorizar a tabuada. Hoje os alunos não memorizam mais. Eu acho ruim. Eu acho bom memorizar. Te auxilia, você fica mais rápido, né? Fazer resumos e fichamento com as canetas coloridas, né? Post-it, marcar post-it, passar caneta marca-texto. Isso ajuda demais, demais. E ler um conteúdo e explicar para alguém. Mãe, vem aqui, vou te explicar. Senta aí. Eu vou estudar isso para a escola ou para o vestibular. Eu vou explicar para você, porque explicando eu memorizo mais. Eu fazia assim, eu amava fazer isso. Eu fazia questionários e depois eu explicava a matéria.
Então, na faculdade de biologia, que é muito difícil, é bastante conteúdo, os livros são, nossa, maciços. Eu estudava, depois eu ia 1 hora mais cedo para a biblioteca, ensinava meus colegas, porque ensinando, eu não sabia que eu ia ser professora, mas acho que já estava no sangue. Ensinando os meus colegas, eu aprendia melhor, eu ia muito bem na prova. Então, eu ia muito bem explicando para alguém. Então, pode ser que seja a sua estratégia, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês os mapas mentais. Dúvidas? Querem fazer perguntas? Matheus, não tem nenhuma dúvida, Matheus? Olha só. Aqui eu peguei o modelo, então lá no meu YouTube eu gravei um vídeo de como fazer mapas mentais, porque parece que não, mas tem coisa que a gente tem que ensinar, né? Então esse é um conteúdo de biologia, não sei porquê, né, biologia, que a minha filha fez para a escola, ela precisou fazer para a escola, tá? Tá fazendo um mapinha aí, é? Ele falou no chat que tá fazendo os mapas dele. Aqui ela fez o tempo geológico. É claro que ela gosta de desenhar, ela gosta de cores. Então, ela fez lá desde a formação da Terra e como foi surgindo as formas de vida. E aí ela tinha que explicar o darwinismo, lamarckismo e neodarwinismo para a professora. Então, pensa bem, é uma matéria cheia de coisa que precisa saber bastante, cai em vestibular, e ela resumiu numa folha. Então, ali, você já vê o Lamarck, que era a lei do uso e desuso, os animais perdem e ganham conforme a necessidade, então já tem a explicação. E aí, ela coloca desenhos que fica marcante para ela lembrar quando tiver que fazer a prova, sem olhar no mapa, claro, né? Estou só. Eles tiveram essa aula hoje? Não acredito. O Matheus falou que vocês tiveram essa aula hoje. Eu vou mandar esse mapa mental para vocês, então. Matheus, vou mandar, depois você manda para eles, tá bom? Aqui tem uma ideia. Senhora. Ah, Sim, senhora. Só isso, concordando. isso, eu vou mandar, tá? Só que tem gente que quando vê esse mapa mental enlouquece, fala, não, eu não sou bom de desenho. Só que não existe só esse tipo de mapa mental. Você pode fazer um mapa mental só com escritos. Olha esse aqui que eu fiz com técnicas de memorização, tá vendo? Eu só fiz balões escritos. Então, ele não precisa ser desenhado. É que, claro, que o desenho vai ajudar. E você pode pegar pronto na internet também, não tem problema nenhum. O que importa é você ler ele e saber do que se trata, para que aí você consiga compreender o que você quer. E aqui tem um que é tipo de tabela. Eu achei muito legal também, porque você consegue comparar. Isso aqui são grupos de invertebrados que ela fez. Você consegue comparar os filos, os sistemas, reprodução, simetria, habitat, característica e os grupos, nome dos grupos. É comparativo. Então, tem gente que é melhor só escrevendo. Então, não precisa desenhar. Ali onde ela desenhou exemplo, você poderia só pôr o nome. Polvo, caracol, né? Minhoca, caranguejo, escorpião, enfim. Ela coloca ali só aquilo que interessa. Então, mapas mentais, eles são muito bons porque você pode fazer do jeito que você quiser, mas poucas palavras, cores e, se puder, imagens para que você grave visualmente aquilo. Então, mapas mentais ajuda demais. E os professores têm pedido bastante. Esses dois ela fez para a escola. Ela está no primeiro ano do médio e foi pedido isso para eles, tá? O que acontece muito conosco, com todo ser humano? Por a gente ter uma baixa atenção, o nosso cérebro divaga. Então, o cérebro, ele pega coisas do passado e do futuro e fica o tempo todo passando na sua mente. Só que assim, quem controla a nossa mente somos nós. Então, quem tiver muita dificuldade, existem técnicas de meditação excelentes para cérebros acelerados. Eu e o Matheus Sene somos muito acelerados. A gente é geminiano aceleradíssimo. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Ligou até a câmera, né, Matheus? É ou não é?
Só que, veja bem, o Matheus, além dele cuidar do cursinho, cuidar da vida dos outros, ele trabalhar, ele faz faculdade, ele tá por dentro de tudo sempre. Como ele dá conta? Fofoqueiro, né? Fofoqueiro, cuida da vida dos outros. Eu também, mesma coisa. A gente entra no WhatsApp para falar mal da vida dos outros, enquanto a gente tem toda a nossa vida para cuidar. Então, e a gente cuida ainda do cursinho. O Vitor faz milhões de coisas. O Vitor é coordenador. Imagina o trabalho que me dá ser coordenador. E dá aula no cursinho ainda. Então, nós somos ótimos, maravilhosos? Não, a gente aprendeu a lidar com a nossa mente. Não confie no Sênio. A nossa mente é extremamente acelerada, de todos nós. Então, o que nós temos que fazer? Ter estratégias para a gente dar conta. O Sênio dá conta da faculdade dele, do trabalho, do cursinho. Eu dou conta de cuidar da minha casa, de cuidar do meu trabalho e ainda criar coisas novas. Sibeli, como você dá conta? Nossa, gente, eu também sofro. Eu também tenho que ter uma rigidez na minha rotina, senão eu não consigo. Então, alguma das estratégias é assim, ó, então eu tô aqui, eu preciso estudar porque amanhã eu vou ter uma prova. Só que aí fica aqui na minha cabeça. Nossa, preciso falar com o Matheus Sene. Nossa, eu tenho uma coisa para falar com ele do cursinho, porque sábado eu tenho uma aula lá. Se eu ficar pensando nisso, eu não vou conseguir estudar. E eu não vou resolver, vou ficar com dois assuntos. Então, o que eu faço? Eu anoto falar com o Sene sobre e coloco todos os tópicos que eu vou falar com ele. Pronto, isso está resolvido por hora. Eu fecho o caderninho e aí eu vou estudar. Então, o que acontece? Eu crio conteúdo na rede social. Daí eu tenho que fazer relatório dos meus pacientes, atender, fazer o plano de intervenção, fazer meus cursos e estudar. Então, o que eu faço? Eu falo assim, não, agora eu vou fazer relatório. Só que aí vem uma ideia de eu postar alguma coisa. O que eu faço? Eu anoto. Postar sobre isso. E deixo lá, por quê? Eu sozinha não vou conseguir guardar tudo. Então, eu anoto, tá? Então, o cérebro funciona melhor em locais organizados. Então, organiza suas ideias fora. Põe um post-it de cada cor. Então, por exemplo, a minha vida pessoal é cor de rosa, para psicopedagogia é amarelo, para redes sociais, para o curso é verde. Vai fazendo isso para que você consiga organizar melhor suas ideias. O que fica na mente fica bagunçado, coloque no papel, tá? Trace metas e objetivos e vá anotando o seu desempenho. Então, por exemplo, eu quero estudar trigonometria. Anota se você conseguiu ou se você vai precisar estudar mais. Então, eu coloco lá metas para mim. Fazer uma postagem por dia. Do que no domingo eu já faço um planejamento, que eu vou postar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, porque dia de semana para mim é mais corrido. Então eu já planejo no domingo. Vocês podem usar essa estratégia de planejar no domingo o que vocês vão estudar. Você viu, Vitor? É isso mesmo, faça mesmo. Já vai fazer o colorido. Nossa, isso é muito bom, Vitor. Ajuda. Para quem é coordenador, se você não fizer isso, você não dá conta de cuidar de todos os seus professores, viu, Vitor? Então, você tem que organizar. Na coordenação, eu colocava plásticos de pastas, plástico furado, né? Eu colocava lá todos os assuntos que eu tinha que resolver. E numa folha assim, eu colocava o que era urgente, resolver na semana. Falar com o professor tal, corrigir tal coisa, postar tal coisa. Senão eu não dou conta, eu tenho que fazer isso. E depois eu vou traçando o que eu já fiz. Faça ginástica cerebral. Quando você estiver descansando, no celular tem um monte de aplicativo de ginástica cerebral. São joguinhos deliciosos de fazer, viciantes, e que ao mesmo tempo que você está relaxando, você está trabalhando uma área do cérebro. Então, funciona assim. O cérebro, ele faz sinapse, ou seja, um neurônio encontra com o outro quando você aprende, e esse conteúdo fica gravado. Ele pode ser uma memória imediata, que depois ela some, ou ela pode ser uma memória tardia, que vira uma memória de trabalho, ou seja, você vai utilizar sempre. Então, por exemplo, eu sei quanto que é 6 vezes 3, é 18. É uma memória tardia. Quando eu vou usar? Quando eu vou comprar 3 caixas de suco e custa R$6. E eu quero saber quanto vai dar. Então, a minha memória vai lá, busca aquele conhecimento antigo de tabuada e eu sei que eu vou pagar R$18. Isso funciona o tempo todo conosco. Porém, tem gente que tem uma área do cérebro que não está tão ativada assim. Por exemplo, mexer muito no celular, assistir muita televisão em crianças pequenas,
não ativa áreas da atenção e da memória. Então, é importante que você faça ginásticas cerebrais ou treino cognitivo para que você ative essas áreas do cérebro. Como que um psicopedagogo trabalha? Ele trabalha assim, ele pega uma criança com dificuldade de aprendizagem, ele faz uma avaliação, vê qual área é que a criança não tem. Então, a criança não tem atenção. O que eu vou fazer? É uma área do cérebro dele frontal que não tem sinapses frequentes. Eu vou dar um treino cognitivo, uma ginástica cerebral, para que esse aluno, então, consiga fazer um novo caminho. Então, é como se eu fosse daqui no Boa e tem uma ponte. Essa ponte caiu, que é uma sinapse. Eu tenho como refazer essa ponte? Eu não. Quem tem que fazer essa ponte é a prefeitura. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar um caminho, um atalho, e dar a volta lá em cima, na rotatória, e descer. Um psicopedagogo faz isso. Se essa área não está conectando com essa, eu posso fazer um outro caminho para chegar no mesmo lugar. Quem que faz isso? Treino cognitivo. Como você pode fazer isso em casa? Ginástica cerebral. Caça-palavras, palavras cruzadas, quebra-cabeça, desafios. Isso. Eu vou indicar. Ó, o Vitor falou aqui no chat que ele quer que eu indique aplicativos. Eu vou indicar depois, eu vou colocar lá no grupo o Matheus Espalha, tá bom? Eu vou colocar. São excelentes, ajuda muito, muito, muito. E é aquele momento de descanso que você quer descansar. Mas use jogos também que não são aplicativos, viu? Montar quebra-cabeça, compra nas férias um quebra-cabeça de 500 peças, 1000 peças. Jogo da memória, dominó, uno, são excelentes. Você está brincando e está ativando o cérebro. Outra coisa, principalmente para quem é o louco do estudo, é sempre dê pausas. Como eu já disse, só 25 minutos de atenção plena e no máximo 2 horas contínua descansando. Então, dê pausas, pare, toma um chocolate, come um chocolate, toma um café, toma água, fala uma bobagem, vê um meme, dá risada, vê um vídeo, depois você volta. A mente precisa de descanso. Adolescentes, vocês precisam dormir pelo menos 7 horas. Pelo menos, o ideal é de 8 a 10. Adolescente precisa dormir. Por quê? Quando a gente dorme, os hormônios do crescimento, que ainda estão atuando até 21 anos, estão atuando. A gente tem toda a liberação aí de um monte de hormônios. As conexões são feitas quando a criança dorme, então o adolescente ainda é considerado. O cérebro precisa descansar. Cérebro que não dorme, ficar acordado de madrugada jogando videogame, não é bom. Mas eu faço. Você faz, mas você tem que saber que não é bom. Assuma as consequências que não é bom. Eu tenho que falar o que é certo, tá? Então, vocês precisam dormir. Dormir é importantíssimo, tá? O cérebro precisa de descanso. Outra coisa, nada de ficar uma cobrança exagerada para vocês mesmos. Então, tem muita gente que é muito assim, se judia mesmo. Acha que é muito ruim, tem uma baixa autoestima muito grande. Então, eu coloquei essa frase aí que é clichê, todo mundo é capaz. É clichê, mas é clichê mesmo. Ela é clichê porque, assim, você não pode ter dó do outro. Então, por exemplo, eu tenho dó dos meus alunos do cursinho porque nem todos têm motivação. Não é bom ter dó. Quando você tem dó, você desmerece a força do outro. Todo ser humano tem uma força dentro de si que é capaz de mover você para os seus objetivos. Então, é assim, não estou falando de meritocracia, não, não é isso. É claro que nós não temos as mesmas possibilidades. Não tem como você comparar. Não é indireta, não, é direta mesmo. Não tem como você comparar um aluno, até saiu aqui, um aluno de uma escola particular que tem internet à vontade, silêncio, pais maravilhosos, come bem. Isso é óbvio que a pessoa vai ser melhor. Nós já estamos em desvantagem, certo? Eu falo nós, porque eu estudei toda a vida em escola pública, não tive a oportunidade de fazer cursinho, meu sonho era passar na Unicamp, eu não passei. Isso é um ponto, certo? O que eu, Cibele, poderia fazer então para conseguir meu sonho de fazer biologia?
eu precisei demorar para entrar na faculdade. Por quê? Eu arrumei um emprego que pagasse um salário digno, um salário que desse para pagar a faculdade. Prestei o Anchieta, em Jundiaí, e paguei minha própria faculdade. Não tinha condições, então o que eu fazia? Na firma que eu trabalhava, eu pegava o pão que davam no almoço e pegava uma das misturas e colocava no pão. E comia depois na janta para não gastar o dinheiro lá. Ai, pobrezinha da Cibele, é para vocês terem dó de mim? Não. É para vocês terem um exemplo que não é fácil, mas eu tinha uma força dentro de mim que me movia para o meu objetivo de cursar biologia. Era meu sonho. Então, eu não ligava, não achava ruim não de comer o pão, de jeito nenhum. Tinha dia que por eu não ter dinheiro, eu comia pipoca de janta. Não é para ter dó de mim, é para falar, olha, eu também consigo. Então, é assim, você é capaz de fazer uma rotina, você é capaz de fazer estratégias e você é capaz de estudar sozinho, sim. Porque qual é a força que te move? Eu quero passar no vestibular. Eu quero concluir esse ano louco de 2020, porque o ano que vem eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu quero trabalhar. Então, eu entrei na faculdade com 20 anos. Eu saí do ensino médio com 17. Não deu para entrar direto. Tem problema? Não. Eu já tenho todos esses anos de formada. Atrasei um pouquinho me formar, mas não tem problema nenhum. Então, essa frase do Jean, que é não saber o que era impossível, ele foi lá e fez, você vai ouvir que é impossível. Vai ouvir. Se você não ouvir, você vai lá e faz. Outra coisa que eu vou dizer, quando eu entrei já adulta, com 30 e lá vai anos, na psicopedagogia, uma das minhas melhores amigas disse assim: você vai fazer psicopedagogia para quê? Se você já é funcionária pública e não vai melhorar nada o seu salário na escola, né? Eu poderia ter pensado, é verdade, né? Não vai servir para nada. Falei, para abrir um consultório. Ela falou, abrir um consultório? Você vai sair do estado e abrir um consultório? Falei, sim, por que não? Não é? Então, e eu fui e abri o consultório e saí do estado e tô só com consultório no meio de uma pandemia louca, que eu poderia ter ficado sem nenhum paciente, poderia ter ficado sem salário, né? Então, a gente tem uma força que nos move e essa força são nossas metas, são nossos objetivos. Por exemplo, se você for pensar hoje, um jovem que quer comprar um apartamento ou para morar sozinho ou para casar, você vai pensar, nossa, até ele pagar 150 mil, 200 mil num apartamento, se você for pensar, é impossível, mas se ele não começar, não der 1.000 de entrada e pagar 1.000 todo mês, ele nunca vai chegar lá. Então tem que começar de algum lugar. E o lugar de vocês é esse. Vocês já têm a oportunidade de ter o cursinho gratuito com voluntários, né? Vocês têm acesso a um canal aberto a falar conosco, que somos do grupo do cursinho. Então, vocês têm muita capacidade, certo?